falar sobre o termo simática. Você já conhecia, Cláudio? Não. Você conhecia, amigo? Não. Aí você fala um pouquinho. Então, a gente vai falar sobre simática, vibração, frequência e consciência. Os estudos da simática têm a cada dia que passa nos mostrado que todos estamos interconectados. A gente já vem falando desde o começo, desde manhã, sobre que tudo está conectado com tudo, né? Desde as pequeninas partículas e átomos até o grande universo que se manifesta. Tudo vibra. Matéria é vibração, som é vibração, luz é vibração, pensamentos e sentimentos são vibrações. Tudo é frequência. Toda a vida só existe por causa dessa frequência e vibração que a tudo e a todos sustenta. Frequência é vibração, vibração é energia, energia é consciência. A ciência só pode ser ciência quando está consciente. Ciência sem consciência nos leva ao caos, à destruição e à ignorância. Não adianta nada a gente ter uma ciência muito avançada e a moral da humanidade ser muito baixa, né? Porque a gente vai querer dominar, explorar, matar, não sei o quê. Então quando você tem uma ciência, uma tecnologia muito avançada, a humanidade também tem que estar crescendo em moral, em ética, em espiritualidade, para poder estar convivendo em harmonia com todo o universo, né? Não estamos separados uns dos outros, nunca estivemos, né? Os dedos da nossa mão estão separados do punho, não está separado do braço, assim como os átomos, as moléculas, os órgãos, está todo mundo trabalhando em conjunto, em harmonia, né? Assim é também o macrocosmos. Tem uma ordem, senão não chamaria cosmos, chamaria caos. A palavra cosmos vem de ordem, né? Um cosmocrator é um senhor que constrói um cosmos e que cria uma lei que tem uma ordem que ele rege, né? Então é um grande equívoco quando acreditamos nisso. Se o universo nesse exato momento deixasse de vibrar, todos nós, sejamos ricos ou pobres, bons ou maus, deixaríamos de existir. Então todos nós compartilhamos da mesma criação, da mesma construção. Não importa a classe social, não importa o grau de conhecimento, todos nós fazemos parte de uma mesma criação. Por que a gente quer começar a mostrar isso? Porque a gente começa a entender o universo de forma holística, e a gente vai entrar sobre simática, vai ver como que os padrões da simática estão organizando a matéria. E está construindo os átomos, as moléculas, as partículas, está densificando a frequência, como a gente falou assim, que essa frequência é vibração, vibração é uma energia, energia é consciência. A consciência, quando se condensa, vira energia. A energia, quando se condensa em vibração, vira matéria, né? E aí começa a construir todo esse universo. O micro e o macro são um. Para entendermos o macro, devemos compreender o micro. Se a gente não consegue entender o nosso micro-universo interno, a gente coloca um colapso externo porque a gente não consegue fazer. Se você não está bem com você, como que você vai entender o externo? Você tem que primeiro entender os seus processos internos. Para compreendermos o exterior, devemos entender primeiro o interno, o nosso interior, né? O reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, modela e constrói o nosso mundo externo, no mundo das formas e da matéria. Então é aquilo que a gente falou assim, um arquiteto, um engenheiro, uma pessoa que vai querer conceber uma mesa, uma cadeira, tem que primeiro conceber essa ideia interna, tem que gestar essa ideia. Assim são as crianças, elas nascem de dentro para fora, sai muito da mãe e vem a manifestação. A ideia é a mesma coisa. Então começa tudo por dentro e aí você plasma aquela realidade. Uma verdadeira civilização só pode nascer de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Todas as grandes civilizações, sejam lá os egípcios, sejam os maias, sejam os gregos, sejam os sumérios, os atlantes, né? Por que tomou um vulto muito grande? Porque provavelmente aqueles seres construíram algo dentro de si para edificar algo fora, para se organizar numa sociedade que era regida por leis, por uma série de norteadores que iam construindo a consciência daquele ser naquela época, seja mais avançada ou menos avançada do que a gente. Acho que provavelmente muitos deles estavam muito mais avançados em alguns aspectos, né?
Então nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Então a gente está de novo chamando a atenção para o interno, porque todos os grandes insights, todas as construções, todas as criações sempre vêm de dentro. Todas as escolhas têm que ser muito ponderadas. Quando a gente vai fazer uma escolha no externo, traz para dentro, medita, reflete, reflexiona, e aí deixa que essa força interna te move a fazer, porque aí ela é assertiva. Se a gente vai ouvindo o que o outro fulano, ciclano, beltrano falou, e você não ouve a sua voz interior, você fica em maia, você fica na ilusão, você fica refém de uma situação e de um comportamento de massa. Você não é mais autocrítico, você não consegue gerar as suas próprias reflexões, porque você baseia as suas reflexões no outro. E você esquece que você é um micro-universo. Você é um ser que está conectado com o todo e que toda a força, toda a informação que está no universo está dentro de cada átomo do corpo. Mas às vezes a gente, quando tem uma situação fragilizada, a gente espera que os outros tragam as respostas. Os outros podem servir fatores inspiradores, né? Dicas que vão sendo dadas, insights que vão sendo percebidos, mas a escolha sempre é: nós somos aqueles por quem será, por quem esperávamos. Porque quando a gente forja um ser de dentro para fora, é um ser que está fortalecido a tal ponto que não é qualquer vendaval que derruba. Pode estar o colapso que for no externo, pode as bolsas explodirem, as bolsas de valores, pode os bancos sumirem, pode estar a crise que for. Se o ser tem a estrutura interna bem alicerçada, se a pessoa tem a estrutura bem alicerçada no ser dele, ele vai passar por esse processo. Eu falo isso porque eu tinha um pai que viveu todo um processo de Segunda Guerra Mundial. E a Itália ficou destruída na guerra. E eles não tinham o que comer. E aí eles aprenderam a se fortalecer internamente. E aí ele passou essa estrutura para a gente de forma tão intensa, tão forte, que ele fala assim: você tem que alicerçar a tua segurança dentro de ti. Porque o externo pode mudar a qualquer momento. E quando o externo, se o externo mudar, a gente tem que ter a flexibilidade e a resiliência de se adaptar. Né? Então por isso que a gente está voltando de novo, dizendo que quando as coisas que duram, as coisas que são sólidas, são aquelas que saem de dentro para fora. Isso aparentemente parece que está desligado do que é simática, mas não está, porque isso você está trazendo coerência para dentro, a sua frequência está imantando, a sua forma de pensar está imantando as suas células. A gente vai ver que tem um padrão, uma frequência, isso vai estimular todo o seu universo atômico. Então, quando uma civilização se desenvolve somente para o exterior, tendo o seu interior pobre e adormecido, o que ela vai projetar para fora? Só destruição e ignorância. Né? Isso a levará inevitavelmente ao fracasso e à autodestruição, não se sustentando, pois ela se apoia em ilusões que estão projetadas em egos e apegos que são impermanentes e passageiros. É o que o budismo sempre fala. A gente vive uma vida de impermanência, onde tudo é impermanente e passageiro. Um dia a gente vai envelhecer e todos nós, sem exceção, a gente vai morrer. Então a gente vive num mundo de transição. Então é uma ilusão se agarrar a essa realidade pensando que ela é a única coisa que existe, que a consciência, que a alma não existe, que nada existe depois daquilo. Né? Então quando tomamos consciência dessa realidade, saímos da terceira dimensão e entramos nas dimensões superiores, onde não existe mais o tempo nem o espaço. A simática é a prova dessa interconexão com tudo. E a gente vai começar a entender a simática nos seus aspectos mais densos, e conforme a gente vai trabalhando com aspectos mais sutis, a gente vai modulando a matéria e ela vai se desconstruindo de novo de uma matéria densa e atômica para uma matéria energética, vibracional, depois de luz, depois de consciência. Então a gente volta à fonte de onde a gente saiu e de onde nós viemos. Todos nós viemos sem exceção. Sem exceção. E não importa se é da Via Láctea ou do outro lado do universo. Não importa se é o cara que tem a maior tecnologia, que abre todos os portais que navegam o universo todo, ou se é o ser humano que está na Terra que não tem acesso a nada. Todos nós viemos, sem exceção, dessa mesma fonte criadora. Então a gente vai começar a ver agora uma série de figuras
que já estão sendo estudadas, catalogadas, que é o que o som está construindo quando ele modula uma certa frequência. Essas figuras é de um aparelho que um instituto o inglês se desenvolveu no Instituto da Inglaterra, chama CIMAScope, né? Que eles colocam, a gente vai mostrar uma imagem do CIMAScope, uma câmera de altíssima resolução em cima, coloca embaixo um gerador de frequência, na parte do meio tem como se fosse um pequeno tanque com água ultra pura, com uma luz que dá esse tom, e aí ele põe essas frequências para vibrar e tira fotos. Isso aqui a gente chama de padrões nodais que vão se formando, conforme a frequência é aplicada em cima de uma superfície, ou da água, ou da areia, como a gente viu naquela coisa de ferro que ele estava fazendo, né? Então, para a gente entender a semática, a gente tem que fazer um rápido olhar pela história e a gente perceber que a semática ela é mais antiga do que a gente imaginava, né? Ela não é uma coisa que descobriram agora, que estão falando agora, que pegou modas. Você vê muita gente falando sobre isso, muitos vídeos mostrando sobre isso, mas é um estudo muito antigo, né? O Leonardo da Vinci, já em 1400, 1500, que era um polímata, né? Pessoa que tem muito conhecimento, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ele já nasceu na Itália, né? Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Ele já começa a fazer os primeiros estudos de semática. Começa a perceber que quando ele coloca um som em cima de uma superfície, ele começa a ver que aquelas partículas, seja de açúcar, de sal, ela começa a formar um padrão geométrico. E esse padrão geométrico, depois ele vai começar a perceber que é a estrutura da vida. Né? Vai começar a construir a matéria. Aí depois, mais para frente, Galileu Galilei, 1564, 1642, também foi um matemático italiano, que é astrônomo e filósofo italiano. Ele foi uma personalidade fundamental na Revolução Científica. Ele começou a perceber também que um corpo em oscilação apresenta padrões regulares. E aí, mais 100 anos mais adiante, né, tem o Robert Hooke, né, também um outro cientista experimental inglês do século XVII, uma das figuras-chave da Revolução Científica, conseguiu ver padrões nodais. E aí começa a história toda dos padrões nodais associados aos modos de vibração em discos de vidro, né? Então ele passou, a primeira pessoa que passou um arco de violino ao longo da borda de um prato de vidro coberto de farinha. Ele começou a perceber que formavam padrões geométricos. Achou estranho. E dependendo do tom e da frequência, formam padrões diferentes, como vocês viram no filme. Cada som, cada frequência forma um padrão diferente. É impressionante, né? É impressionante. As pessoas perguntam, depois a gente vai chegar na tabela de padrões nodais. Todas as frequências formam padrões nodais? Não. Existem frequências chaves que formam padrões nodais. E essas frequências chaves que a gente usa para fazer os trabalhos. Entendeu? Às vezes você tem, sei lá, 431 Hz, às vezes não forma, ele fica em transição. É como se fosse entre um padrão nodal e outro. Então você tem que afinar. Afine e acerta aquele padrão nodal. É mais ou menos para uma forma simples fazer. A pessoa que, por exemplo, usa óculos, se você está fora do padrão nodal, ela vai se enxergar um pouco embaçado. Tem que colocar um óculos para poder afinar, fazer focar. Então a frequência é a mesma coisa. Então não são todas as frequências que formam um padrão nodal. E as que formam um padrão nodal é onde desenvolve vida. E aí a gente conhece, depois de mais 100 anos, vem mais um cientista, que é um físico e músico alemão, que é o Chladni, e ele fez um trabalho muito interessante, que ele começou a catalogar os padrões nodais. Ele é conhecido como o pai da acústica. Né? Então ele criou um experimento usando uma placa de metal cobrida com areia, em seguida fazendo vibrar em frequências diferentes e começa a criar os padrões Chladni, que eles falam, que é o que leva o nome dele. E o que são esses padrões? São esses. Ele percebeu que cada frequência que ele formava construía uma forma geométrica. Olha que coisa interessante. E aqui dá para a gente fazer uma analogia com um plano em que a gente vive de terceira dimensão. Se cada padrão nodal, em perfeita harmonia, cria um ambiente propício a desenvolver vida, quem dirá que a nossa terceira dimensão não é um plano construído nodalmente, em cima de um padrão nodal, para que a nossa vida venha a se desenvolver, para que a gente aprenda dentro desse padrão nodal.
E quando a frequência desse plano levantar sua frequência, toda a estrutura atômica vai sofrer essa mutação e nós vamos ascender para uma outra dimensão. Vocês sabem que a frequência Schumann ela tem uma frequência, né? O planeta Terra ele tem a frequência Schumann que está em 7,83 Hz e que ele dá picos para cima ou para baixo, mas ele sempre volta. E que em cima desses 7,83 Hz, que é 8 Hz, 7,83, a vida da gente se desenvolve, visto que os astronautas ficavam com um problema de sanidade mental quando eles ficavam fora da influência do campo Schumann. A gente tem um palpite, uma teoria que a frequência Schumann está instável, tem um instituto na Rússia que está medindo mês a mês a frequência Schumann do planeta, ela está dando picos. Ela sai de 8 Hz, vai para 11, para 13, para 21, chegou até 55 Hz e voltou. Então alguma coisa está acontecendo que está ficando instável, a gente está sentindo de que ela vai dar um salto. E se ela der um salto, sair de 8 Hz e for para o próximo passo que a gente acredita que siga a forma de Fibonacci, for para 13 ou for para 21, o que acontece com o padrão nodal? O que acontece com a vida? Se a gente sabe que um padrão nodal forma isso, quando muda um outro padrão nodal forma outra coisa completamente diferente, como que vai atuar em cima dos nossos átomos e moléculas? Então provavelmente a gente vai mudar a morfologia. A gente vai, é um salto evolutivo. A gente vai adquirir mais um vamos subir mais um degrau na evolução. Então ele foi catalogando, organizando isso e mostrando que cada frequência cria um padrão nodal diferente. Olha lá, o mesmo padrão simático criado na Capela de Rosslyn, na Escócia. Não sei se vocês lembram do filme do Código da Vinci, que eles mostram a Capela de Rosslyn na Escócia, que tem um monte de anjos. Eles falam que é a igreja do anjo, né? A Capela dos Anjos, né? Então quando você passa uma